Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É uma alegria estarmos aqui, gravando o nosso 5º vídeo. Hoje nós vamos falar então um pouco sobre a nossa sexualidade. No último vídeo falamos um pouco aí sobre o dom da fertilidade, então hoje a gente complementa um pouco mais com alguns conhecimentos sobre a nossa sexualidade. Bom, nós precisamos recuperar com urgência essa visão bela e positiva sobre a sexualidade. Quando nós falamos sobre sexualidade, nós temos um pensamento muito pejorativo, porque o conceito, o significado de sexualidade está muito deturpado. Então nós precisamos resgatar isso com urgência, porque nos nossos corpos já foram impressos por Deus um mapa, para que a gente possa interpretar, para que a gente possa ler à luz do propósito de Deus para cada um de nós, e a gente possa, a partir dessa interpretação, perceber a força que nós temos, perceber a verdade que nós somos, e essa força que vai nos levar a encaminhar os nossos desejos mais profundos para aquilo que é belo, bom e verdadeiro. Ou seja, o corpo masculino tem razão de ser no corpo feminino, o corpo feminino tem razão de ser no corpo masculino. De outra forma, não tem como ser para o propósito da vontade de Deus para cada um de nós quando nos fez homem e mulher. Então, o nosso corpo grita isso. No nosso jeito de ser, no nosso jeito de vestir, no nosso jeito de falar, nós nos complementamos, homem e mulher. E onde é que nós aprendemos sobre a sexualidade? Nós aprendemos na rua, nós aprendemos com os amigos, nós aprendemos de forma clandestina, vamos dizer assim. Então, o que a nossa consciência já traz para a gente? Que isso é uma coisa errada, que é uma coisa escondida, que eu tenho que fazer isso de forma ilícita. Dificilmente a gente vê os pais, como vai nos dizer o Catecismo da Igreja Católica, no outro vídeo nós colocamos isso, os pais têm esse dever de ajudar e de ensinar os seus filhos sobre a sua sexualidade. Então nós aprendemos de forma clandestina e isso já traz esse problema na nossa consciência para falarmos sobre a sexualidade. Então, e prova disso, que vai então automaticamente essa tendência de achar que o sexo é errado, pecaminoso, nós reduzimos a nossa sexualidade aos nossos órgãos genitais, e a prova disso é essa busca desenfreada pela pornografia, pela infidelidade, pela masturbação, e aí vamos cada vez mais afundando e nos afastando daquilo que é a nossa sexualidade de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, a sua finalidade, que é essa doação ao outro, vai cada vez ficando mais longe, porque nós usamos a nossa sexualidade apenas para o nosso prazer, para a nossa satisfação. E aí nós nos tornamos pessoas utilitaristas. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos aproximar com muita reverência da sexualidade, porque a sexualidade é um território sagrado, Foi Deus quem criou. Precisamos resgatar isso com urgência. Deus colocou em nós a nossa sexualidade. Ele nos fez homem e mulher com um propósito. Então, nós vamos ter as pessoas nos dois extremos. Nós vamos ter aquelas pessoas que buscam a sexualidade de forma errada e vamos ter aquelas também que percebem na sexualidade algo pecaminoso. Aquelas que buscam a sexualidade apenas para o seu prazer, para a sua satisfação pessoal, ela vai cada vez mais se afundar nos vícios, cada vez mais absurdos. Porque ela acha que a sexualidade é para o prazer dela somente. Ela vai se tornando uma pessoa utilitarista e não tem a capacidade de perceber no outro alguém que lhe complementa. E também aqueles que percebem na sexualidade algo apenas pecaminoso. E aí então essa pessoa vai negar a parte essencial da pessoa humana, esse chamado ao amor, a essa doação. Olha o que nos diz o Atos dos Apóstolos no capítulo 10, no versículo 15. Não chames tu de impuro aquilo que Deus mesmo purificou. Ou seja, Deus purificou a nossa sexualidade. Deus santificou o nosso ser homem e o nosso ser mulher. Então, talvez você possa estar se perguntando, poxa, Luiz, mas eu já, eu sou uma pessoa
que peco muito, né, pela minha castidade, já fiz tanta coisa errada. Como é que eu posso então resgatar isso? É possível resgatar essa vivência santa da minha sexualidade? É possível, sim. Primeiramente pela graça de Deus, né? Nós então percebemos que nós pecamos muito contra a nossa castidade. A primeira coisa que nós temos que fazer é ir até o confessionário, né? O sacramento da confissão está aí para isso, para nos resgatar, para nos redimir. Daqui para trás é possível mudar tudo e daqui para frente também. Daqui para trás vai ser a sua realidade, né, formada, mas através do sacramento da confissão você vai ser redimido e daqui para frente então você pode ter essa opção de mudança de vida. E aí o que nós podemos então fazer? Né? Alguns passos nós precisamos percorrer para que isso aconteça. A primeira coisa, nós vamos então precisar, né, resgatar o significado da nossa sexualidade. Né? Qual é o significado da sexualidade? Né? Precisamos resgatar esse sentido e esse propósito de Deus para cada um de nós e colocá-la no seu lugar de nobreza. Né? Perceber que é parte essencial porque ela faz parte do nosso núcleo mais íntimo. Né? O conceito de sexo e sexualidade tornou-se vulgar para muitos, inclusive católicos. Né? Nós nos distanciamos disso, nós nos distanciamos dos conceitos básicos e verdadeiros daquilo que é a nossa sexualidade. Né? O sexo não é apenas aquilo que fazemos. Né? O sexo é aquilo que nós somos. Né? O ser humano é sexuado. Então, o nosso jeito de falar, de vestir, de se comportar, de pensar, né? Tudo vai expressar a nossa sexualidade. Vai expressar o nosso ser homem e o nosso ser feminino. Né? Então, o que vai acontecer? Nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos redefinir a nossa sexualidade. Por quê? Porque nós deturpamos pelo pecado que há em nós esse significado da sexualidade. Né? A nossa sexualidade é parte fundamental da nossa personalidade, do nosso ser humano. É o nosso modo de ser. Né? Depois nós precisamos, então, tem um número aqui do catecismo, né, que é sempre bom, como eu falei, a gente se recorrer. Olha o que está dizendo no número 2332. A sexualidade afeta todos os aspectos da pessoa humana em sua unidade de corpo e alma. Diz respeito particularmente à afetividade, à capacidade de amar e de procriar. De uma maneira mais geral, a aptidão a criar vínculos de comunhão com os outros. Ou seja, é o nosso ser. Né? Todo o nosso ser exprime a nossa sexualidade. Então, uma segunda situação que nós precisamos resgatar nós precisamos então de reconhecê-la como um dom e como uma tarefa humana. Por que reconhecer como um dom? Nós não escolhemos ser homem ou ser mulher. Deus nos dá esse presente. E a partir daí, né, nós não temos essa opção de escolha. Né? E aí, a partir daí, então, nós precisamos acolher e desenvolver esse dom. Perceber que nesse dom está a vontade de Deus, está o propósito de Deus para cada um de nós. Quando temos uma pessoa que nega o seu ser masculino e o seu ser feminino, esse ser humano, né, está negando e dando um golpe contra a sua mais profunda essência. Né? Então nós precisamos resgatar também esse significado, essa valorização, né, de que a nossa sexualidade é um dom e que nós precisamos cuidar, nós precisamos desenvolver. Né? Porque se é humano na medida em que é corpóreo, na medida em que é homem ou mulher, vai nos lembrar o querido Papa Emérito Bento XVI. Né? Nós somos seres humanos na medida em que é corpóreo, na medida em que é homem ou mulher. Né? E aí nós vamos ter então um terceiro passo, e esse talvez seja o mais impactante, né, para cada um de nós. A nossa sexualidade nos revela algo do mistério divino. A nossa sexualidade nos revela algo do mistério divino. A comunhão das pessoas humanas reflete a comunhão das pessoas divinas. A comunhão das pessoas humanas
reflete a comunhão das pessoas divinas. Somos chamados a ser uma só carne, numa imitação à comunhão da Santíssima Trindade. Ou seja, né, essa complementariedade do ser homem e do ser mulher, né, nessa união de uma só carne, reflete essa união perfeita da Santíssima Trindade. Talvez isso seja o mais impactante. E aí, a partir, né, então, dessa reflexão, dessa imitação da Santíssima Trindade, nós precisamos aqui perceber a valorização e a santificação que nós temos que dar à nossa sexualidade. A nossa sexualidade, ela é também um caminho de santificação, porque ela reflete algo da Santíssima Trindade. Né? Então, como eu disse, talvez isso seja o mais impactante, porque a gente está tão acostumado a perceber a sexualidade como algo pecaminoso, que fica difícil da gente perceber, né, na nossa sexualidade, nesse ato sexual, um reflexo da Santíssima Trindade. Né? A união do homem e da mulher em matrimônio também é a imagem mais perfeita da união do amor de Cristo pela igreja. Por que a entrada da noiva é tão esperada em um casamento? Porque simplesmente a entrada da noiva, ela vai significar a nossa entrada para a união eterna com Cristo. Eu espero que você também esteja tão impactado como eu fiquei quando eu li isso, quando eu estudei isso, e isso fiquei ruminando, né? Essa verdade. Isso é uma verdade de Deus, né? A nossa união aqui na Terra, ela reflete essa união da Santíssima Trindade. Ela é um desejo de Deus, né? O nosso matrimônio, ele já reflete aqui na Terra essa união na eternidade. Deus quer nos unir com cada um de nós. Nós precisamos então resgatar isso. Nós precisamos voltar ao princípio e perceber como somos especiais, como somos queridos por Deus. É possível, pela graça de Deus, então santificar a nossa vida que talvez esteja pecaminosa. É possível, precisamos ter esperança. Né? Nós precisamos resgatar essas experiências originais guardadas no nosso mais íntimo. Nós, lá no fundo, nós buscamos isso. Né? Quando nós buscamos e quando percebemos essa busca desenfreada pela satisfação sexual, nós, no fundo, estamos buscando isso. Né? Mas somente Deus pode nos complementar, pode nos dar essa satisfação. Né? Então nós precisamos ter esperança. Nós, pela graça de Deus, é possível que consigamos resgatar a nossa sexualidade. Não podemos desanimar diante dessas experiências negativas. Né? Quantos de nós temos experiências negativas na nossa juventude? E aí aqui nós precisamos estar atento, né, com os nossos jovens, porque toda experiência, seja ela negativa ou seja ela positiva, durante a adolescência e a juventude, ela fica muito enraizada em cada um de nós. Então, quanto menos experiências negativas tivermos, melhor seremos pessoas capazes de entender o amor de nós quando formos adultos. Então, a responsabilidade dos pais em tentar ajudar os seus filhos a entender a sua sexualidade de forma correta, de forma verdadeira. Não podemos esperar, né, que com as nossas próprias forças a gente vai conseguir vencer isso. Pela graça de Deus, confiando na graça, nós somos capazes. E aí, então, é preciso nós também entendermos que, na verdade, há uma batalha espiritual. Se nós queremos perceber aquilo que é mais sagrado, é só percebermos o que é mais atacado, pelo demônio. E o que é mais atacado hoje, senão a família, senão a nossa sexualidade? Porque também isso é o mais sagrado. A união de um homem e de uma mulher é algo sagrado, é algo que pode refletir, esse amor, da união da Santíssima Trindade. Então precisamos estar atento também, porque é uma batalha espiritual tudo isso que nós vivemos. E aí, se nós percebermos isso, então nós vamos valorizar aquilo que nós temos de mais sagrado imprimido em nós. Então, agradeço mais uma vez, pela sua atenção, compartilhe, assine o nosso canal, curta o nosso vídeo e
acione o sininho para que você não perca, né, esse trajeto, esse caminho, esse percurso que estamos fazendo nesse documento que é o Humanae Vitae, para resgatarmos um pouco daquilo que é tão caro para nós seres humanos e também para Deus. Até o próximo vídeo.